A crença na existência dos demônios é uma realidade aceita por séculos e continua relevante. Existe uma tendência, ou até mesmo uma tática, das entidades demoníacas para convencer as pessoas, em especial os cristãos, a duvidar de sua existência ou considerá-los apenas mitos. Essa incredulidade facilita a atuação desses seres contra os fiéis. É alarmante que vários cristãos, mesmo cientes das narrativas bíblicas sobre Jesus expulsando demônios, ainda duvidem da existência dessas criaturas. Um pregador uma vez destacou uma observação significativa. Ele sugeriu que, ao conhecer o Senhor, você também fica ciente do diabo. E se alguém diz não ter nenhuma experiência com o diabo, talvez não tenha se aproximado tanto do Senhor. Pois, conforme já disse anteriormente, o diabo não se encontra no inferno, mas sim em um dos céus. E nossa luta contra o mal ocorre não em esferas infernais, mas celestiais. Há um engano comum, muitas vezes reforçado pela mídia, de que Satanás e seus demônios residem no inferno atualmente. Contudo, essa ideia diverge do que as Escrituras nos ensinam. A Escritura Sagrada afirma explicitamente a atividade de Satanás e seus seguidores na Terra, buscando alguém para corromper. Esta compreensão é fundamental para uma percepção precisa da batalha espiritual e do impacto demoníaco em nosso mundo. Atualmente, a discussão sobre demônios muitas vezes é vista como exagerada por alguns pregadores, o que é surpreendente, especialmente considerando que Jesus abordava frequentemente o tema dos demônios e suas atividades. A Bíblia, incluindo os ensinamentos de Jesus, é clara sobre a presença de demônios, como evidenciado em Mateus do 12 ao 34, onde Jesus ensina seus seguidores sobre este assunto. Assim, não devemos ignorar ou menosprezar essa questão. Os evangelhos frequentemente retratam Jesus enfrentando e reconhecendo espíritos malignos antes de expulsá-los. Aceitar plenamente os ensinamentos de Jesus como Senhor e Salvador e crer na veracidade dos relatos dos evangelhos implica no reconhecimento da existência de demônios. Existe, sem dúvida, um diabo real e um exército poderoso de demônios. Reconhecer essa realidade é essencial, pois não se pode lutar eficientemente contra um inimigo cuja existência é negada. Os cristãos, acima de todos, deveriam compreender e estar cientes do mundo espiritual, conforme nos ensina a palavra de Deus. Vivemos em um ambiente repleto de entidades espirituais impuras e diabólicas. A palavra grega para demônios no Novo Testamento é daimonia, frequentemente traduzida como demônios ou diabos em versões inglesas da Bíblia, indicando um mundo habitado por espíritos enganadores. Após extensas leituras e estudos sobre o tema, descobri na palavra de Deus que existem incontáveis espíritos impuros, literalmente milhões. Por exemplo, um homem foi relatado como possuindo 6.000 demônios. Estes seres ainda habitam nosso mundo, presentes em diferentes nações e até em algumas residências. Muitas pessoas ao redor do mundo são atormentadas por esses espíritos, levando-as a temerem suas próprias casas. Relatos incluem portas que se abrem e fecham sem intervenção humana, móveis se movendo sozinhos, sons de passos e aparições fugazes de figuras sombrias. É crucial entender que, apesar de algumas pessoas duvidarem ou negarem a existência de entidades demoníacas, estas têm plena consciência dos humanos e atuam ativamente contra eles. Contrapondo a ideia de que somente Deus conhece nossa identidade, os demônios também possuem certo grau de conhecimento sobre os indivíduos. Embora a percepção dos demônios não seja comparável à onisciência divina, eles ainda têm a capacidade de reconhecer e identificar pessoas. É crucial para os fiéis entenderem que não são imperceptíveis para essas entidades espirituais. Na Bíblia, 2 episódios ilustram bem o conhecimento dos demônios sobre os indivíduos: a interação de Jesus com o homem possuído e o incidente com os filhos de Seva. No primeiro caso, Jesus se depara com um homem dominado por muitos demônios, que, ao serem questionados por Jesus sobre seu nome, respondem: "Somos legião, porque somos muitos." Esses demônios não só reconhecem Jesus, chamando-o de Filho do Deus Altíssimo, mas também mostram estar cientes de sua própria situação, suplicando para não serem expulsos da região. No segundo exemplo, em Ateus capítulo 19, do 13 ao 16, os exorcistas itinerantes judeus, conhecidos como filhos de Seva, tentam realizar exorcismos em nome de Jesus. O demônio no homem possuído reage dizendo: "Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês?"
Esse episódio revela a capacidade dos demônios de distinguir entre aqueles genuinamente ligados a Jesus, como Paulo, e outros que não estão, como os filhos de Seva. Quero relatar a experiência marcante de uma jovem que cresceu em um lar que não praticava o cristianismo nem qualquer outra religião, embora tivesse uma leve inclinação para superstições. Mais tarde, ela se viu envolvida com um grupo de amigos que praticavam idolatria e misticismo do Oriente. Sua conexão com esse grupo se intensificou, e durante um acampamento, ela participou sem saber de um ritual realizado por eles, algo que era rotineiro para o grupo. Apesar de se sentir insegura, cedeu à pressão dos amigos e participou do ritual que incluía um pentagrama. Nesse evento, ela teve uma experiência intensa e assustadora. Figuras misteriosas com capuzes e segurando tochas apareceram, com rostos não identificáveis. Ela se sentiu paralisada e, ao ouvir os cantos estranhos, percebeu algo invadindo seu ser. Depois disso, ela passou a ter pesadelos recorrentes e visões. Nestes, ela caminhava por um corredor noturno com sombras emergindo das paredes, tentando agarrá-la. Ela realmente via essas sombras tentando puxá-la. Também começou a acordar em diferentes partes de sua casa sem explicação. Ela ia dormir em seu quarto e acordava na sala de estar. Por se sentir envergonhada, ela hesitava em compartilhar essas experiências, especialmente depois de uma pessoa ter zombado dela ao contar. Ela estava vivendo um verdadeiro terror, temendo até mesmo dormir em sua própria casa. Depois de anos enfrentando esses eventos aterradores, ela procurou ajuda em uma igreja. Notavelmente, no mesmo dia em que ela aceitou Jesus Cristo, acreditando em sua morte e ressurreição, seus terríveis pesadelos pararam abruptamente. As aparições sombrias que surgiam e desapareciam não eram mais vistas por ela. Ela finalmente conseguiu ter um sono tranquilo em sua própria casa. Essa narrativa ressalta a realidade do encontro de muitas pessoas com entidades malignas. Recentemente, tem-se observado um aumento na atividade demoníaca, com mais relatos de fenômenos incomuns e um interesse crescente pelo paranormal. Aconselho aqueles que sofrem opressão demoníaca a concentrarem-se em Jesus, cantando sobre ele, ouvindo pregações a seu respeito e lendo versículos bíblicos que falam dele. Em momentos de ataque espiritual, é essencial buscar Jesus ao invés de apoio humano. Quando se busca Jesus, as forças demoníacas recuam. Este relato e conselho destacam o poder e a autoridade de Jesus Cristo e a realidade da influência demoníaca em nosso mundo. Com o aumento dos relatos de eventos sobrenaturais e experiências assustadoras, é crucial reiterar a verdade bíblica sobre os demônios. Pessoas em todo o mundo estão presenciando fenômenos estranhos e inexploráveis. Esse crescimento na atividade sobrenatural enfatiza a presença e influência constantes das forças demoníacas em nosso mundo, um fato consistentemente reconhecido e advertido pela Bíblia. As Escrituras não sugerem que os demônios deixaram de existir após a Era dos Apóstolos, nem que sua atividade diminuiria com o tempo. Pelo contrário, indicam que, conforme o fim dos tempos se aproxima, pode haver um incremento na atividade demoníaca. Conforme nos aproximamos do fim dos tempos, é possível observar um intensificar na batalha espiritual. Efésios, do 6 ao 12, nos adverte que nossa luta não é contra elementos físicos, mas contra as autoridades, governantes e poderes deste mundo obscuro e contra as forças malignas espirituais nos reinos celestiais. Este versículo sugere um embate constante e ampliado com entidades demoníacas. É essencial reconhecer que os demônios não são apenas símbolos abstratos do mal ou manifestações de forças psicológicas negativas. Eles são entidades reais e conscientes com intenções perversas. Na discussão sobre a essência dos demônios, é vital não cair no erro comum de vê-los somente como figuras simbólicas ou conceitos psicológicos. A descrição bíblica dos demônios os retrata como seres concretos e conscientes, dotados de um propósito maligno distinto. Compreender isso é crucial para entender plenamente a dimensão da guerra espiritual e a natureza do embate entre o bem e o mal, como exposto nas Escrituras. A consciência dos demônios fica clara em suas interações com Jesus e os apóstolos nos Evangelhos. Eles exibem percepção, emoções e habilidade para se comunicar. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, do 6 ao 7, um homem dominado por demônios se aproxima de Jesus e grita, reconhecendo a autoridade de Jesus, mostrando não só consciência, mas também temor diante do poder de Jesus. Da mesma forma, em Atos capítulo 16, versículos do 16 ao 18,
uma garota sob influência demoníaca é descrita como possuidora de um espírito de adivinhação, evidenciando um grau de inteligência e consciência que vai além de simples simbolismo. Em segundo lugar, a malevolência dos demônios é claramente ilustrada pelo caos que eles instigam em pessoas e comunidades. Eles são retratados provocando doenças físicas, como em Lucas capítulo 13, do 11 ao 16, sofrimento mental, em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20, e ilusões espirituais, em 2 Coríntios capítulo 11, do 14 ao 15. Essa natureza maligna se expressa de forma concreta e prejudicial, afetando diretamente a vida e a saúde dos indivíduos. A descrição bíblica da atuação demoníaca destaca sua intenção de causar dano e engano, em concordância com João versículo 10, onde Jesus declara que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Além disso, a narrativa bíblica rejeita a ideia de que os demônios são apenas representações simbólicas do mal. As interações diretas e possessões por essas entidades, enfrentadas por Jesus e seus discípulos, apontam para uma realidade que vai além da metáfora. Quando Jesus expulsava demônios, ele não estava apenas combatendo o mal de forma simbólica. Ele estava lidando com seres reais capazes de influenciar e prejudicar humanos. A compreensão dos demônios como entidades conscientes e mal intencionadas tem implicações profundas na teologia e na prática cristãs. Ressalta a necessidade de discernimento espiritual, como orientado em 1 João do 4 a 1, que aconselha os crentes a testarem os espíritos para verificar se provém de Deus. Isso também enfatiza a importância da autoridade de Cristo e do poder de seu nome na batalha espiritual. Os crentes são instruídos, conforme Efésios do 6 ao 11, a se prepararem para enfrentar as artimanhas do diabo, indicando uma resistência real e ativa a essas forças. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro do 5 ao 8, alerta os fiéis para manterem a sobriedade e vigilância, pois o diabo, como um leão que ruge, anda ao redor procurando quem possa devorar. Esta representação gráfica ilustra a natureza agressiva e enganadora dos demônios, em sua busca incessante para causar dano à humanidade. Curiosamente, relatos atuais de diversas partes do mundo corroboram com o que a Bíblia descreve sobre a atuação demoníaca. Há pessoas que relatam distúrbios misteriosos em suas residências, como objetos se movimentando sozinhos, sons inexplicáveis e figuras ameaçadoras. Alguns falam de se sentirem atormentados por uma presença invisível, vivenciando um medo intenso ou testemunhando fenômenos que desafiam explicações lógicas. Tais experiências, frequentemente ignoradas ou racionalizadas pela sociedade contemporânea, reforçam uma verdade há muito proclamada pela Bíblia: a atuação e existência de forças demoníacas. Nesse cenário, torna-se vital para os cristãos serem astutos espiritualmente e bem fundamentados na palavra de Deus. A Bíblia oferece uma série de histórias e instruções que capacitam os fiéis a identificar e combater as influências demoníacas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios do 2 ao 11, aconselha os cristãos a não serem vencidos por Satanás, pois não ignoramos suas maquinações. Isso sugere uma convocação à consciência e ao entendimento do mundo espiritual, incluindo as estratégias e métodos empregados pelas forças demoníacas.